8 horas, a reconstituição da morte do dançarino Douglas Rafael DG. A polícia espera agora esclarecer de onde partiu o tiro que atingiu o jovem. Bom, DG morreu no dia 22 de abril durante um confronto entre PMs e traficantes no Morro Pavãozinho, na zona sul do Rio de Janeiro. Na parede da casa onde Douglas Rafael da Silva Pereira, o DG, foi visto com vida pela última vez, a homenagem ao dançarino feita em grafite. A reconstituição do crime começou no fim da tarde desta segunda-feira e durou mais de 8 horas. No local, 45 homens da Divisão de Homicídios do Rio, entre agentes e peritos, começaram a fazer a reprodução simulada dos fatos. Os 9 policiais militares envolvidos no tiroteio com traficantes da comunidade Pavãozinho, em Copacabana, que resultou na morte do dançarino, participaram da reconstituição. A gente fez um trabalho consistente, um trabalho muito detalhado. De acordo com a polícia, o resultado da perícia sobre a reconstituição do caso deve ficar pronto daqui a 15 dias. Os agentes entraram na creche onde DG foi encontrado para tentar descobrir de onde partiu o tiro que o atingiu e também se o projetil ainda estava no local. No final da noite, o trabalho dos agentes foi encerrado. Bom, está internado em estado grave um bebê de 1 ano e meio que caiu da janela do 5º andar de um prédio em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Para ir a um show, a mãe deixou a criança com um adolescente de 16 anos. O bebê de 1 ano e meio caiu desta janela do 5º andar de uma altura de aproximadamente 20 metros. A vítima foi levada por uma ambulância do Corpo de Bombeiros para o Hospital da Posse, também no município. Este morador do prédio conta que a mãe da criança saiu com uma amiga para uma casa de show em São João de Meriti e que havia deixado o menino sob os cuidados de um adolescente de 16 anos. O garotinho acordou de madrugada procurando a mãe, não encontrou, chegou da janela, começou a chorar, né? E aí caiu. Parentes e amigos dos pais do bebê fizeram plantão na área de emergência do Hospital da Posse, pois a unidade não tinha um neurocirurgião de plantão para socorrer a criança. O delegado que investiga o caso não quis gravar entrevista, mas informou que todos os envolvidos já prestaram depoimento. O pai também entrou em choque, coitado, estava trabalhando, não tem nada a ver com isso, né? Levei ele para o hospital, está em choque, a mãe também está em choque lá. Flagrante de maus tratos contra animais. Uma vistoria constatou que os cavalos usados para puxar algumas charretes em Paquetá são mantidos em péssimas condições. E eu tive sábado em Paquetá, andei na charrete, conversei com as pessoas, esteve lá no Sududu, conversei com 2 advogadas, e eu quero saber o que aconteceu nessa visita da comissão. Leonardo Aqui é o repórter, eu quero ver. Olha, Wagner, hoje nós estamos na Ilha de Paquetá, um dos cenários mais bonitos do Rio de Janeiro. Mas nós não viemos para fazer um passeio simples, não. Na verdade, viemos fazer uma reportagem de fiscalização, junto com a Comissão de Direito e Defesa dos Animais da Alerj, para saber como esses cavalos que puxam charretes são tratados por aqui. Os cavalos estavam em condições de saúde adequadas nas ruas, mas na cocheira municipal a realidade era outra. Olha, Wagner, nós acabamos de chegar na cocheira que foi feita pela prefeitura e entregue à Associação de Charreteiros. E logo na entrada aqui a gente já consegue observar alguns problemas sérios. Isso aqui é o canal de escoamento das sujeiras dos animais, né? E como você pode perceber, está entupido. E lá em cima no teto, aberto, olha lá. Essa é uma das baias da cocheira aqui na Ilha de Paquetá. E o maior problema aqui, um dos maiores problemas, essa água suja, isso aí é a água que o cavalo está bebendo ultimamente. Isso aqui é o capim que ele come, está depositado aí já tem um certo tempo. Agora, uma outra coisa que chama atenção é que na baia você vê que o cavalo ele fica deitado ou em pé no cimento. Não existe uma serragem ou um forro para que ele possa descansar. Wagner, outra baia com mais um problema. Fezes, urina, está sem água, está sem comida, abandonado. As condições não são adequadas para o animal. Do jeito que está, não pode ficar, né? Não vai ficar, com certeza. Esta ativista ambiental
é contra a tração animal em Paquetá. É claro que tem que haver uma solução. E a gente acredita que a Secretaria Municipal de Transportes, possa substituir as charretes por algum modelo de transporte elétrico, ecológico, para não penalizar mais os cavalos. O presidente da Associação dos Charreteiros da Ilha de Paquetá pede o apoio da Prefeitura para manter o passeio com charretes. Se nós tivéssemos um suporte melhor, acho que poderia ficar bem melhor, não só para nós não, para a população, porque as pessoas vêm de fora para passear de charrete. Não vem para andar de carrinho, não vem para andar de bicicleta elétrica, não vem para andar de trenzinho. Eu acho que deveriam preservar as charretes em Paquetá. Atualmente, são 34 cavalos puxando charretes pela ilha de Paquetá. O preço do passeio chega a R$100 nos finais de semana. É o ganho da gente, né? Depende da prefeitura, né? O cavalo é fazer as baias lá dentro, setar as baias, e um veterinário para a gente aqui poder ajudar a gente, É lamentável tudo que a gente viu aqui. Sai bastante triste, não só eu como toda a comissão. Deveria ter um veterinário aqui para tomar conta, não existe isso. O que deixa a gente numa situação, deixa os animais numa situação de risco constante. Um acidente caseiro. Ela teve a cabeça queimada com óleo de cozinha. Hoje a menina precisa de um reimplante capilar. O pai conta que ela já sofreu com preconceito. E o Leonardo Ack vai contar pra gente. Vai vendo. Quem vê Maria Eduarda brincando, descontraída e feliz, nem imagina o quanto ela já sofreu por causa de um acidente doméstico com óleo de cozinha. Francisco, pai da menina, não esquece o drama da filha. Estava fazendo pastel, aí ela me chamou, quando eu fui olhar para ela, puxou o óleo quente, caiu tudo na cabeça dela, no rosto, nos braços, caiu um pouco na perna, corri pro UPA. Aí do UPA fui pro Andaraí, que é um hospital referente em queimadura, e lá seguiu os procedimentos. A criança foi submetida a uma cirurgia para a reconstrução de 40% do couro cabeludo. Rasparam a cabeça dela, fizeram essa operação, fizeram enxerto, tiraram a pele da perna dela, 2 faixas, e fizeram 2 operações para poder dar ela do jeito que está hoje. O pai de Maria Eduarda conta também que ela sofre preconceito na creche. Ela chegou em casa, papai, o amiguinho da creche me chamou de queimadinha, aí eu tô triste, aí pergunta se o cabelo não vai crescer mais. A Maria Eduarda hoje está com 3 anos. O acidente doméstico ficou para trás. Agora, ela precisa de um reimplante capilar para poder seguir a vida como qualquer outra criança. Eu gostaria muito que alguém tivesse tocado no coração que puder me ajudar, até com mais informação, poder ajudar a resolver esse problema da minha filha, poder marcar algum médico sério, algum médico que trabalha nessa área, que estiver vendo, se importar um pouquinho com uma felicidade de uma criança, um riso melhor. E hoje ela é criança, ela tem 3 anos, ela ri inocentemente, mas quando ela tiver 7, 8 anos, 10 anos, ela já vai estar entendendo o que é esse vazio que está no cabelo dela. A menina que não se abateu com o acidente que sofreu é um exemplo de superação e fé na vida. Conta uma história pra mim agora. Eu vou contar, tá vendo? Pantinho. Quem é que tá ligando? Quem é? O Pica-Pau que tá ligando? Não, aqui tá contando história. Que história que é? Da Chapeuzinho Vermelho. Essa é a história que você mais gosta, é Chapeuzinho Vermelho? Sim. Chapeuzinho Vermelho é bonita? É. O que acontece com a Chapeuzinho Vermelho? Como é que é isso aí? O lobo mal passou aqui por perto. Santa tadinha, tá doente. Leva esses doces para a vovozinha. Ela mora longe, caminho deserto. Quando o lobo mal passou aqui por perto. No Rio de Janeiro, 2 casos de violência na zona norte da cidade. Um homem foi morto depois de sacar R$10 mil em um caixa eletrônico. E um sargento que estava num carro importado e com R$100 mil em dinheiro também foi morto durante um assalto. O policial militar Mozart Soares da Cunha foi enterrado durante a tarde na zona oeste da cidade. O sargento, de 41 anos, era dono deste carro importado e estava com R$100 mil quando foi abordado por 4 criminosos no bairro de Coelho Neto, na Zona Norte. Todo o dinheiro foi levado. O trabalhador tinha uma empresa fixa, pai de família, cumpridor dos seus deveres. O policial era dono de uma empresa de venda de cestas básicas.
A divisão de homicídios também investiga se o PM tinha envolvimento com um grupo de milicianos que age na região. Em outro ponto da Zona Norte, um rapaz de 31 anos foi morto depois de sacar dinheiro em uma agência bancária. Daniel Pereira Batista foi abordado por 2 homens em uma moto e teria tentado fugir dos criminosos. A vítima foi atingida nas costas. Os ladrões fugiram levando a mochila do rapaz, que estava com R$5.000. Outros 5.000 ficaram no bolso da calça de Daniel. A polícia está à procura de câmeras de vigilância para tentar identificar os assaltantes. É um absurdo a violência nessa cidade. Só fica a família, os amigos desesperados e chorando de dor para nada, porque eu sei que nada vai acontecer. O repórter Leonardo Ack acompanhou toda a passeata dos professores. E a gente vai ver agora aqui na reportagem dele. Vamos ver, vai vendo. Mais de 8.000 pessoas marcharam em protesto da Tijuca até a Cidade Nova, na sede da prefeitura, num percurso de quase 3 quilômetros. Elas tomaram o viaduto dos Fuzileiros em direção ao centro. É uma manifestação pacífica. Alguns professores usam até o narizinho de palhaço. Educação Nós repudiamos e não aceitamos esse plano apresentado pelo prefeito para nossa carreira. As 4 pistas da Avenida Presidente Vargas foram fechadas e o trânsito ficou parado por quase 1 hora. Alguns motoristas ficaram irritados e tentaram furar o bloqueio dos professores. A categoria cobra um novo plano de carreira e reajuste salarial. Hoje retornamos da greve por tempo indeterminado até que a Prefeitura retire esse projeto de lei e apresente na Câmara a nossa proposta, a proposta dos profissionais de educação para o plano de cargos e salários. No fim da tarde, a Polícia Militar negociou a liberação das pistas da Avenida Presidente Vargas e os professores se concentraram em frente à sede da Prefeitura. Nesse momento, alguns professores tentam entrar na sede da Prefeitura, mas estão sendo proibidos pela Guarda Municipal. Você vê que é uma porta só para entrada e saída das pessoas, os professores realmente estão sendo impedidos de entrar. O professor aqui não entra na sede da Prefeitura. Nesse momento, reforço aí da Guarda Municipal para tentar conter a entrada dos professores, Guarda Municipal barrando todo mundo. O humorista Renato Aragão sofreu um infarto e está internado no Rio de Janeiro. O humorista Renato Aragão, de 79 anos, passou mal depois de participar do aniversário da filha de 15 anos na sexta-feira à noite. Na festa, estava visivelmente emocionado. No fim da manhã de sábado, foi levado para um hospital da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio. As primeiras informações eram de crise de hipertensão, mas o diagnóstico era outro. Renato Aragão chegou ao hospital com um quadro de infarto agudo no miocárdio. No boletim médico divulgado neste domingo, o hospital informa que ele continua internado na unidade coronariana em estado estável. No hospital, o humorista está em observação. Ele foi submetido a uma angioplastia, que é um procedimento cirúrgico para desobstruir artérias. Só depois do resultado da operação, a família decidiu divulgar o estado de saúde do artista. Renato Aragão trabalha com humor há mais de 50 anos. Ficou conhecido popularmente como Didi. No cinema, produziu e participou de mais de 40 filmes. A jovem que sofre de transtornos mentais foi encontrada sozinha, mas olha, põe em péssima condição nisso, de saúde. O caso aconteceu em Caxias, na Baixada. E o repórter é o Leonardo Ack, que vai trazer a história toda aqui. As imagens e as fotos feitas por populares mostram uma jovem de 19 anos deficiente mental com feridas por todo o corpo. Profundamente desnutrida, ela apresenta sangramento e infecção nas genitálias e nas nádegas. A jovem morava com a mãe numa casa humilde aqui na comunidade do Lixão, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. De acordo com alguns moradores, ela passava a maior parte do tempo sozinha e sem alimentação. No último domingo, a madrinha de Dayana retirou a jovem de casa para atendimento médico de emergência, pois a mãe se ausentava de casa com frequência e não dava assistência à filha. Disse que era uma boa mãe, que não trabalhava, inclusive, para cuidar da criança, que nunca deixava a criança sozinha, mas na realidade não é isso que a gente verificou, né? Revoltados com a situação da jovem, alguns moradores quiseram linchar a mãe de Dayana, que foi trazida para a Delegacia de Atendimento à Mulher para prestar depoimento.
mas acabou sendo presa, indiciada por maus tratos e cárcere privado. Somente esse crime, a pena é até 8 anos de prisão. Mas nada impeça que no decorrer das investigações ela seja indiciada por outros crimes também. A delegada diz ainda que o caso chocou todos os policiais da unidade, pelo estado da vítima e também pela indiferença e cinismo da mãe de Dayana. Aquela jovem, ela estava em condições subhumanas e a mãe ainda sai, deixa aquela jovem naquela situação sozinha e diz que é uma boa mãe. Realmente chocou todos. Na delegacia, Marlúcia Rodrigues de Souza, de 42 anos, mãe de Dayana, negou as acusações de maus tratos e abandono à filha. Sempre tratei bem da minha filha, eu jamais. Ela falando que a mãe estava sozinha, que o povo não conhecia a garota. Eu moro 20 anos ali, o povo não me conhecia nem garota. Ela afirmou cuidar muito bem da jovem e que levava a filha com frequência ao hospital. Quando ela deu essas machucadas, eu levei ela no UPA. Aí me deu os remédios, mandou comprar os remédios, eu comprei. Dayana está internada há 3 dias no Hospital Municipal Moacir do Carmo. De acordo com os médicos, o estado de saúde dela é considerado crítico por apresentar infecção generalizada. Estou sem chão. Você ama sua filha? Com certeza. Um mototaxista de 20 anos morreu e outras 2 pessoas ficaram feridas num tiroteio no Complexo do Alemão. O confronto começou no fim da noite, quando moradores foram às ruas protestar contra a prisão de um suspeito de tráfico de drogas. As imagens de um cinegrafista amador mostram a manifestação realizada por mototaxistas e um grupo de moradores do Complexo do Alemão na Avenida Itaoca, no bairro Bom Sucesso, na zona norte do Rio. O protesto foi contra a prisão do traficante Romário de Moraes da Silva, vulgo Romarinho, feita por agentes da delegacia do bairro. Ele é apontado como um dos homens de confiança do traficante Eduardo Ferreira de Oliveira, o 2D. O grupo seguiu pela estrada do Itararé e bloqueou a via por mais de 15 minutos. Policiais do Batalhão da Maré dispersaram os manifestantes e liberaram o trânsito. Mas na Avenida Central, os PMs das UPPs do Alemão foram alvos de disparos vindos do interior da comunidade. Na confusão, um ônibus foi incendiado. O clima ficou tenso e moradores desceram a comunidade com medo, no meio do fogo cruzado entre bandidos e policiais. Uma viatura da UPP da Nova Brasília foi alvejada e 2 moradores foram baleados. Fausto Sobral, de 56 anos, levou um tiro no joelho e foi levado por familiares até o Hospital Getúlio Vargas, na Penha. A perna dele, a perna. Não, aí não. Pega aqui, pega aqui. Na perna não. Já o mototaxista Caio de Moraes da Silva, de 20 anos, também foi baleado. Segundo familiares, Caio era morador do Complexo do Alemão e trabalhava como mototáxi há 2 anos. Ele fazia a última corrida da noite quando foi atingido por um tiro de fuzil no peito, na Avenida Central, na Grota. Ele foi encaminhado à UPA do Alemão, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. É o Caio. Segundo a PM, um policial ficou ferido por estilhaços de vidro depois que a patrulha da UPP foi atingida por tiros. Após o protesto, o policiamento no local foi reforçado por PMs do Batalhão de Operações Especiais, o BOP, o Batalhão de Choque e também do Grupamento de Intervenções Táticas das UPPs. Na madrugada desta terça-feira, nossa equipe de reportagem conseguiu registrar uma troca de tiros em uma das comunidades do Complexo do Alemão. Desde que foi ocupado em 2010, a resistência dos traficantes no Complexo do Alemão nunca foi tão forte. Só este ano já foram mais de 20 tiroteios. 4 policiais militares morreram.
Faltando 15 dias para a Copa do Mundo, o combate ao tráfico de drogas se intensifica. Explosão em pedreira destrói casas em São Gonçalo. Segundo os moradores, durante as detonações, as pedras estão caindo nas residências e colocando a vida deles em risco. O repórter é Leonardo Ack. Estou na Travessa Professor Ricardo, no bairro Columbandê, em São Gonçalo, para mostrar uma situação complicada e muito perigosa. Lá em cima da travessa fica uma pedreira. Tá dando uma olhada lá no caminhão? Tá dando para ver? O caminhão está recolhendo pedras. Elas são soltas após 2 explosões. Uma que acontece na parte da manhã e outra que acontece na parte da tarde. Essas pedras acabam caindo na casa dos moradores aqui da travessa. Prejuízo, insegurança e o medo da população. Olha, Wagner, eu estou entrando numa casa aqui da Travessa Professor Ricardo e o estrago por aqui foi grande. Dá só uma olhada na sala dela. Lá em cima, o telhado estourado por uma pedra. Sem brincadeira, Wagner. Deve ter uns 500 a 800 gramas de pedra aqui. Quase 1 quilo. Veio lá de cima, acabou quicando, bateu na parede e só não entrou no quarto porque tem um armário colado à parede. Nós já vemos tentando há muito tempo parar com essa pedreira, mas infelizmente nós não temos poder para poder parar. Mas ontem foi a gota d'água. Olha, Wagner, eu estou entrando em mais uma casa para mostrar o estrago e o prejuízo sofrido, dessa vez pelo Anderson, né, Anderson? O problema aqui é o quê? O problema aqui é essa rachadura que tem na minha casa, que depois eu vou convidar vocês para poder ir lá. E essa pedra que caiu também no mesmo dia, que foi ontem. O tamanho da pedra, que tem mais ou menos também uns 500 gramas, 400 a 500 gramas. Na cozinha, a parede também toda rachada, né, Anderson? De fora a fora. Começa lá do teto. Vai até embaixo. Vai até embaixo, do teto até embaixo, a rachadura que já está separando minha parede. E aqui a minha janela, que com a trepidação o acrílico, ele vai quebrando. Devido ao sol, ele fica frágil e a trepidação quebra. Minha janela está solta, totalmente solta. Olha, Wagner, eu estou entrando em mais uma casa da Travessa Professor Ricardo e por aqui o estrago também foi grande. Dá só uma olhada, estou entrando aqui no quarto do casal, a gente já percebe, ó, o buraco no telhado provocado por essas pedras aqui. Dá só uma olhada. O tamanho disso, Wagner, caindo assim, do nada. Eu estava em casa, minha tia gritou correndo que uma pedra caiu na cabeça da minha avó. E o meu sobrinho pequeno estava aqui, entendeu? Graças a Deus não aconteceu nada. E a gente já está reclamando dessa pedreira já há muito tempo. Wagner, mais uma casa, desta vez na área de serviço. Dá só uma olhada para a máquina de lavar. Toda arrebentada, toda estourada. Surpresinha. Não tem roupa aqui dentro, não. Olha o que eu acho, ó. Olha que beleza, Wagner. O tamanho dessa pedra caindo literalmente do céu pela pedreira. A sorte que não tinha ninguém. De acordo com os moradores, pelo menos 15 casas foram atingidas pelas pedras. A Defesa Civil foi acionada, mas até agora não veio fazer a inspeção. Nós chamamos a Defesa Civil, a Defesa Civil falou que não poderia vir, só hoje à tarde, para ver, mas que não tinha pessoas lá para vir aqui. Eu vou tentar ouvir a posição por parte da pedreira que vem causando tanto prejuízo pelos moradores da Travessa Professor Ricardo. Vamos tentar aqui. Logo aqui na entrada, vocês podem acompanhar. Na recepção, para variar, não tem ninguém. Não tem ninguém na recepção. A única placa informativa é aquela ali, ó. Horário de detonação de explosivos, 11 da manhã e 5 da tarde. Vou continuar insistindo aqui. Vou bater aqui na portaria para ver se alguém atende, né? Bater na porta para tentar falar com os donos da pedreira, departamento de assessoria de comunicação, enfim. Mas como vocês podem ver, nenhuma resposta. No último jogo no Maracanã, antes do estádio passar para a FIFA por causa da Copa do Mundo, Walter foi o destaque do Fluminense num dia ruim para o goleiro Rogério Ceni.
No duelo entre tricolores no Maracanã, quem saiu na frente foi o São Paulo. Antônio Carlos tabelou com Ganso e sofreu pênalti. Na cobrança, Rogério Ceni fez 1-0. Ainda no primeiro tempo, o Fluminense conseguiu o empate. Walter aproveitou o rebote do goleiro e fez o gol. 2 minutos depois, Oswaldo cruzou e Alexandre Pato marcou de cabeça. Conca bateu escanteio e Lucão fez contra. Pouco depois veio a virada. A bola sobrou na área no pé de Walter, que finalizou com categoria. Aos 27 minutos, Walter arriscou. Rogério Ceni espalmou e Wagner fez no rebote. Ainda deu tempo para mais um. Conca cruzou, a bola desviou na zaga e sobrou para Sobis, que fez o quinto. Foi isso. Fluminense 5, São Paulo 2. Após essa vitória com autoridade, o Fluminense assumiu a 3ª colocação no Campeonato Brasileiro. Agora, o tricolor carioca enfrenta o Bahia na Arena Barueri no próximo sábado. Vai ser um campeonato agora, um outro campeonato quando voltarmos, depois da Copa, porque essa parada, todas as equipes vão sofrer modificações. Por isso, é importantíssimo terminar essa fase na ponta, lá entre os primeiros. Nossa equipe foi à feira em 3 Rios e enfiou o pé na jaca. É isso mesmo, existem muitas expressões envolvendo o nome de alimentos. Eu deixo esse abacaxi para o Leonardo Aque descascar. É ele quem explica essa história. 8 horas da manhã e a feira do bairro Vila Isabel, em 3 Rios, já está lotada. Nas barracas, frutas, legumes, entre outros alimentos produzidos na cidade. Mas a reportagem não é sobre a dieta da população, e sim como esses alimentos foram incorporados na fala do dia a dia. Vamos ver alguns exemplos? Você já ouviu ou falou a seguinte expressão? Tua batata tá assando? Já ouvi, já falei muito. O que quer dizer? Quer dizer que quando a pessoa tá em situação ruim, né? Tá com problema, alguém querendo, né? Arrumar um problema com ele, a gente usa essa expressão. O senhor já ouviu a expressão fulano é liso igual um quiabo? Já. O que quer dizer? O cara é esperto, vaselina. Banana é uma pessoa mole, que não quer nada, não faz nada, entendeu? Sabe de nada. Como em nossa terra tudo que se planta dá, os alimentos ganham mais espaço não só na mesa, mas também na língua do povo. Fulano é uma uva, o que significa pra você? Uma moça bonita. Fulano tá com abacaxi na mão. Tá com problema. A pessoa quando extrapola alguma coisa, quando bebe, entendeu? Aí ele, metiu o pé na jaca. Tipo, essa manga, pelo meu entender, uma certa vez um amigo meu com dificuldade de arrumar uma namorada. E toda vez que eu perguntava a ele, dizia, você já arrumou namorada? Ah, sim, já arrumei namorada. Poxa, como é que eu faço pra ver ela? E ele ficava assim inibido, não querendo mostrar e tal. Aí teve um certo dia que eu peguei ele em flagra, e justamente com a namorada dele. Aí me apresentou, aí quando eu olhei, poxa, um baita de jaburu. Aí eu falei pra cara dele, falei assim, agora, chupa essa manga. A explicação para o uso destas expressões está na língua portuguesa. Metáfora, na verdade, é uma comparação que a gente faz entre coisas de ambientes, de contextos diferentes. E quando ela passa mesmo a estar incorporada na língua, é porque já pegou e a gente nem pensa no sentido original. Pessoa que quer se aparecer, né? Aí você fala, pendura uma melancia no pescoço. As frases e ditados populares são muito comuns na fala do brasileiro. É só ter um pouco de criatividade que logo nasce um jargão novo. Eu mesmo vou criar um. Olhando para essa barraca aqui, logo me veio uma ideia. Choca esse ovo, que significa esperar para resolver o problema. Será que essa moda vai pegar? Choca esse ovo. O que poderia dizer? Você não deverá resolver os seus problemas de uma maneira mais abrupta? Tem que ser mais maneiro mesmo. Significa resolver o problema bem depois. Como a nossa língua é muito rica, com certeza daqui a algum tempo novas expressões vão aparecer. É só esperar para ver.